Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é quinta-feira, hoje é feriado, né? Dia da Consciência Negra, hoje é dia 20 de novembro e finalmente nós estamos chegando ao final da lição dessa semana. Amanhã vamos fazer apenas a recapitulação de tudo que nós aprendemos, mas hoje ainda nós temos uma verdade em especial de Deus para as nossas vidas que está sendo apresentada para a gente agora, nesse momento, através da lição da Escola Sabatina. Fico muito feliz de você estar aqui comigo no meu canal, onde a gente compartilha aqui a Palavra de Deus. Peço a você que deixe nos comentários as suas opiniões. Se você quiser fazer algum pedido de oração, eu estarei orando por você também. Que Deus possa abençoar a sua vida, que juntos a gente possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, então, o tema da nossa lição, do nosso estudo bíblico é transformados pela contemplação. O que significa isso, ser transformado pela contemplação? Aquilo que a gente mais pensa, aquilo que a gente mais ouve, aquilo que a gente mais observa, é aquilo que molda a nossa mente e a nossa vida. Se eu fico sempre pensando em coisas positivas, eu sempre vou ter um olhar mais positivo. Se eu fico vendo coisas ruins, infelizmente, os meus pensamentos também vão acabar sendo depressivos ou depreciativos também com respeito a outras pessoas. Então tudo que está em volta de mim acaba me moldando. Por isso é preciso a gente ter cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente ouve, com o meio que nós convivemos, para que a nossa vida seja moldada de uma forma que seja feliz, seja próspera, para que a gente possa ter um crescimento verdadeiro, real nas nossas vidas. Não apenas viver pelo viver ou viver de uma forma muito chateada, depressiva, angustiada, ansiosa. Eu lembro que algum tempo atrás o meu psicólogo, o psicólogo que eu fazia tratamento para ansiedade, ele me fez uma sugestão, um desafio, para que eu pensasse em 3 personagens, sejam eles fictícios ou reais, nos quais eu gostava, que eu pudesse me espelhar. E sabe, eu comecei a pensar em 3 personalidades. É claro que eu pensei em Jesus em primeiro lugar, mas eu também pensei em outras pessoas, já que eram 3 personagens, que eu deveria pensar e por que eu gostava dessas pessoas, o que eu admirava nelas. E hoje, na lição da Escola Sabatina, tem tudo a ver com esse pensamento, de ser transformado naquilo que nós gostamos, naquilo que nós mais passamos tempo, naquilo que nós admiramos. E olha só o que a Palavra de Deus fala pra gente em Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, no verso 1 diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então aqui o apóstolo diz pra gente que a gente se rodeia de testemunhas, de pessoas que nos inspiram, que nos falam de quê? Do amor de Deus, do poder de Deus, das ações de Deus. E essas grandes testemunhas que falam pra gente são os nomes que estão escritos aqui, na Palavra de Deus, na história bíblica, e que nós aprendemos sobre Deus. Nós vivenciamos também, ao ler essas histórias, as suas histórias. O nosso cérebro ele vai processando e a gente vai aprendendo como se quase que estivéssemos lá mesmo, vivendo aquelas experiências e aprendendo com elas. Porque, afinal de contas, o objetivo da Bíblia é esse: nos ajudar a compreender, nos ajudar a crescer no conhecimento de Deus, a ter uma vivência com Deus. E olha só o que também diz a Palavra de Deus, agora uma carta de Romanos, do apóstolo Paulo, no capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, então eu peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a palavra de Deus pede para que a gente adore a Deus com a nossa mente, com a nossa razão, essa razão guiada pela fé, pelo poder de Deus. E o verso 2 de Romanos 12 diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente, a transformação da mente, de quem nós somos, guiados por aquilo que nos rodeia. Se nós nos rodeamos de boas pessoas, de pessoas cristãs, que nos ajudam a crescer no nosso espiritual com Deus, a gente vai crescer. Nós vamos ter uma mente renovada, mas se eu me afundo no pecado, se eu me rodeio de pessoas que não querem nada com Deus, se eu escuto músicas que me afastam de Deus, se eu visualizo coisas que nada tem a ver com Deus,
eu com certeza vou acabar sendo guiado para a escuridão e não para a luz. O conselho de Deus para a gente hoje, dia 20 de novembro, é o seguinte: seja uma pessoa nova, seja uma pessoa transformada pela contemplação da palavra de Deus, vivendo com Jesus, vendo o testemunho do poder de Deus na história da palavra dele, na Bíblia Sagrada. E assim a gente consegue ter esse crescimento espiritual tão importante. Nessa semana a gente está falando muito de Caleb e Josué, duas pessoas excepcionais que enfrentaram situações de risco de morte mesmo, por amarem a Deus, por adorarem a Deus e por ter uma fé tão firme que nos inspira até hoje a seguir os caminhos de Deus. Como é que disse Josué no final de sua vida? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o exemplo que ele dá. E o velho Caleb? Caleb disse lá pra gente, né, que onde os pés dele pisaram foi o que Deus deu para ele. Ele foi lá e fez, tomou aquilo que era seu. Que nós possamos hoje ter a fé e a confiança em Deus, buscando nele o poder, para que a gente possa crescer também espiritualmente e alcançar aquilo que é nosso, a nossa transformação, que é o poder de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus diz, hein, que nós não temos noção daquilo que Deus pode fazer pela gente ainda nesse mundo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te transformar e te preparar para o céu, mas vivendo aqui, vivendo agora. A gente não pode pensar só no amanhã, a gente tem que pensar no viver com Deus hoje. O grande conflito é agora. A volta de Deus é daqui a pouquinho. E o reino do Senhor já está agora no nosso coração, quando nós começamos a eternidade ao lado dele. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, colocamos nossas mãos, nossas vidas e nossas mentes nas tuas mãos. Que possamos ser transformados, que possamos ter ações positivas, que nós possamos crescer no teu conhecimento e na busca do poder de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, te vejo amanhã para a gente completar o estudo da lição da Escola Sabatina. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.